trabalha dele, tá? Mas o Valdecir, assim, a partir dos 17, 18 anos de idade, ele foi diagnosticado com artrite reumatoide e por muitos anos ele perambulou por muitos médicos, usou muita medicação forte, que acabou trazendo inúmeros efeitos colaterais no organismo dele. Quando a gente se conheceu, ele sofria de muitas dores mesmo. Os primeiros anos que a gente estava junto era muito difícil, porque ele, quando a artrite entrava em ação, as dores eram muito fortes e o organismo ele não conseguia reagir. Só quem tem algum familiar ou conhece alguém que tem artrite reumatoide sabe que é uma doença que ela vai imobilizando, é uma doença degenerativa, uma doença autoimune que vai degenerando as articulações. E eu lembro que na época a gente começou em uma outra médica depois, porque os anteriores, as medicações eram muito fortes e ele estava tendo muitos efeitos colaterais dos medicamentos, muito graves. Isso antes de conhecer a Forever. Aí fomos para uma outra médica, ela trocou a medicação e falou assim para ele, olha, você provavelmente, quando você tiver uns 40 e poucos anos de idade, você vai estar com várias próteses pelo corpo, isso se você estiver caminhando. Porque a medicina evoluiu, mas ela não tem um tratamento assim que seja, eu fiz isso, quando terminar você não tem mais artrite. Não existe isso. Para doenças autoimunes, eles vão colocando protocolos e que tem efeitos colaterais terríveis, principalmente para o fígado, para os rins, uma série de efeitos colaterais que assim são bombásticos para o organismo. E aí, quando a gente conheceu a Forever, ele começou a fazer uso dos produtos, em especial do Freedom, do Artic-Cia, do Cálcio, de todos os demais produtos da Forever. Nos 3 primeiros 4 meses, ele tinha mais dores ainda, mexeu muito com o organismo dele. Mas a partir dali, aquilo foi aliviando, e aí eu sempre, desde que eu conheci ele, sempre estudando, buscando formas de como podia ajudar ele para ter uma vida assim livre das dores. E eu lembro assim que quando a Natália, nossa filha, nasceu, hoje ela tem 16 anos, os primeiros anos assim dela pequenininha, ele quase não conseguia assim estar com ela ou brincar com ela, porque a maior parte do tempo ele tinha, quando ele chegava do trabalho, ele trabalhava fora, ele chegava, ele caía de cama, tipo com febre, com dores, e dava tipo uma depressão, e ele não tinha força às vezes nem para levantar, para tomar banho, para comer. Então era muito difícil mesmo. E aí depois da Forever, as coisas, o organismo dele foi equilibrando, e os primeiros anos já, a médica, assim, o organismo dele foi buscando tanto uma melhora, ele desinchou muito, ele chegava a pesar 90 quilos, por inchaço dos medicamentos. Aí ele foi desinchando, a inflamação do corpo foi baixando, a médica foi diminuindo os medicamentos, e de, 7, 8 medicamentos que ele tomava antes, ficou tomando 1, 2 medicamentos. Agora já faz muitos anos que ele não toma mais anti-inflamatório, faz muitos anos que não toma medicamento para estômago, para dor, nem para nada. Ele ainda faz uso de uma dose muito pequena de corticoide, porque, segundo a própria doutora, o organismo dele ficou muitos e muitos anos, mas assim a gente vem trabalhando para isso, para que a restauração dele seja completa. Mas o que é o mais importante? O uso dos produtos deu condições para o organismo dele, principalmente por causa do aloe, da capacidade regeneradora do aloe vera, de recuperar órgãos importantíssimos do corpo dele, como o fígado e os rins. Quem faz uso de medicação contínua, de medicação forte, sabe que o grande medo são os rins e o fígado. O fígado dele é perfeito, é de alguém que um médico diz assim, a médica mesmo disse, se eu não te conhecesse há 17 anos, há 16, 17 anos, eu não diria que você é o mesmo paciente que estou aqui. Ela sabe que ele faz uso da suplementação, mudamos muito a alimentação, tem várias coisas que ele sabe que ele não pode comer, coisas doces, açúcares, industrializados, nada disso existe aqui em casa, farináceos, refrigerantes, bebida alcoólica, nada disso. Então, ele tenta colocar dentro do corpo tudo o que é mais próximo, tudo que seja mais natural possível. E aí, os produtos todos, ele faz uso de 1 a 2 litros de Freedom por semana, não economiza. Eu acho que ele é a pessoa do Brasil que toma mais Freedom, e todos os outros produtos, o aloe vera gel é fundamental para ele em jejum,
A gente, durante todos esses últimos anos aí, sempre tem junto também o probiótico da Forever, que nós não temos aqui no Brasil, mas que fez uma diferença para ele, principalmente na questão do intestino. E a gente percebeu que depois que conciliamos o probiótico da Forever, isso já faz uns 5, 6 anos, a inflamação do corpo dele, literalmente, foi como se tivesse vindo assim os bombeiros e apagado um incêndio. Ajudou muito. O aloe ele não pode ficar sem, o artificia, o colágeno, a vitamina C, o Fields of Greens é fundamental. Então, assim, hoje ele vive bem, o peso dele se mantém o mesmo já há uns 8, 9 anos, vive sem dores, mas ficaram algumas sequelas, principalmente nas articulações que enrijeceram. Mas perto do prognóstico que os médicos diriam que iria acontecer, nem perto daquilo que era o que eles previam, ao contrário. Então, certa vez a gente foi num outro especialista, até foi numa outra cidade, é um especialista assim da parte osteoarticular, e esse médico, já depois que ele usava os produtos da Forever, e esse médico falou assim para ele: você é um herói de ter chegado até aqui e estar bem como você está. Eu não conheci outro paciente que tenha doença há tantos anos e que esteja tão bem como você está. Ao contrário, as pessoas portadoras de doenças degenerativas autoimunes, como a artrite, a tendência é cada vez degenerar mais, até chegar a um ponto que não caminha e que vai direto para a prótese e depois para a cadeira de roda. Então, nós somos muito gratos a Deus pelo Valdecir, pela saúde dele, pela saúde do meu irmão, da minha mãe, dos meus pais, dos meus sogros, dos meus familiares, a minha, das filhas, de toda a família. Eu só tenho gratidão no meu coração. E por isso que a gente está aí para fazer a diferença.